Beleza. Então, vamos para mais uma aula síncrona, né? 9 de junho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de produto entre vetores, tá? Vou ver até onde eu consigo. A gente tem mais duas aulas síncronas, essa e mais duas, tá? Antes da prova. Então, uma coisa importante aqui, né, que a gente tem que definir é a norma, tá, de um vetor. Certo? Antes, né? Desculpa. Antes eu vou, só para vocês saberem quais são os tipos de produto que a gente vai estudar aqui, né? A gente vai estudar 3 tipos de produtos, certo? Entre vetores. O produto interno. A gente vai estudar o produto vetorial. E vamos estudar o produto misto. Tá? E a gente vai ver que cada um deles tem suas particularidades. Pode ser um número, pode ser um vetor. Tá? Hoje eu vou tentar falar desse daqui e na próxima aula desses dois. Né? Vamos ver se a gente consegue chegar. Se não, não tem problema. Então, a primeira coisa que a gente precisa iniciar aqui é definindo uma noção de norma, ou seja, de tamanho de vetor. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui, definição, é o que é uma norma de um vetor. Tá? Então, chama-se norma de um vetor AB, tá? Ao comprimento do segmento AB, tá? Ou seja, até agora é simples, né? Imagina que você tem um vetor e você consegue medir de alguma forma, certo? Isso aí é o quê? Isso é a definição lúdica do negócio. A definição bonita, assim, que você, que lindo, né? Eu tenho um vetorzinho, eu vou lá e consigo medir ele. Não é a melhor definição, tá? A gente vai ver que pode definir a norma de um vetor de uma forma bem mais simples e bem mais acessível. E é essa forma que eu quero que vocês aprendam, tenham noção de manuseio, tá? Então, uma anotação, né? Uma anotação aqui que a gente vai usar, sempre que a gente falar de norma, é exatamente o vetor entre dois tracinhos. Eu coloco os dois tracinhos e coloco o vetor. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou conseguindo calcular o comprimento do vetor. Tá? Aí existem, vou colocar aqui como observação, existe o que a gente chama de vetor unitário. Tá? O vetor unitário é que tem norma 1. Tá? O vetor unitário é o que tem norma 1. Ou seja, o que é isso? Então, pega o unitário se a norma de U for 1, ou seja, uma unidade de comprimento. Sei lá, se a gente tiver em metros, se tiver em centímetros, tá? Então, isso daqui é o que a gente vai chamar a partir de agora de vetor unitário, tá? Então, sempre que vocês escutarem, eu tenho um vetor unitário, que a gente já sabe, a norma dele vale o número 1. Número 1, tá? Como sentido de numeral mesmo, tá? E, obviamente, a gente vai estar em situações que a gente vai poder saber se é metros, centímetros, etc. Mas, nesse momento, numeral, norma 1, tá? Perfeito. Existem algumas propriedades, tá? Eu vou passá-las aqui. Eu não vou fazê-las, demonstrações. A gente pode discutir isso em algum momento, no exercício. Mas existem propriedades de norma, né? Precisamente. O seguinte. Propriedades, né? Propriedades, existem propriedades bem simples que são duas, né? Que a gente pode citar bem simples mesmo. É que a norma de um vetor ele é sempre positivo, tá? Se eu estou trabalhando, imagine que eu estou trabalhando no comprimento, ele é sempre positivo, tá? Ou, se ele for
ou se ele for 0, necessariamente o vetor A é o vetor 0. Tá? Então, isso é o que eu quero dizer. Isso é equivalente a dizer que A é o vetor nulo. Tá? Não é difícil de demonstrar isso, mas tome como propriedades. Tá? Quem tiver curiosidade, tenta fazer e pode me mandar uma mensagem. Tá? A norma é um número real. A norma é um número real. Muito bom, Fabiano, eu acho. Fabiano, a norma é um número real, exatamente, tá? A norma é um número real. Então, outra propriedade é que se eu tiver um número multiplicado por um vetor, tá? Então, sempre vale o quê? O módulo desse número multiplicado pelo vetor. Lembrar que x é um número real, tá? X é um número real. Isso não é difícil de demonstrar, tá? E vocês podem tentar de forma simples. Se não conseguirem, eu manda lá no chat, no chat não, no AVA, que eu coloco a demonstração bem simples no LaTeX para vocês, tá? Eu vou deixar isso aqui como exercício. Certo? Tentem mostrar essas duas propriedades, tá? Não é difícil. Então, eu poderia agora, vamos definir, já que a gente já sabe o que é a norma é um comprimento, tá? Então, eu vou definir aqui o produto interno, que é digamos assim, o que eu quero bater mais nessa aula, tá? Então, vamos definir aqui produto interno, tá? Produto interno. Então, o que é isso? Né? O que danado é isso? Então, vamos definir aqui. Definição. Pego dois vetores, sejam A e B, dois vetores não nulos, claro, né? Dois vetores não nulos. O que vocês têm que observar bem nessa questão de definições de produto, produto entre vetores, é que alguns produtos serão números e outros produtos serão vetores, tá? Então, isso é que vocês têm que assimilar bem, tá? Então, sejam A e B dos vetores não nulos, tá? O produto interno de A por B é um número real. Então, o que é que eu estou dizendo? Produto interno, se eu tenho dois vetores, se eu faço produto interno entre eles dois, isso me dá um número. Isso me dá um número. É o número real. Número real. Vamos agora... Vou grifar aqui, né? Então, produto interno é um número real, tá? É um número real indicado por A interno, ou seja, um pontinho B, tá? Então, eu vou indicar o produto interno entre dois vetores A pontinho B, como se fosse uma multiplicação, tá? E é definido por, ou seja, vai ser quem será A interno B. Isso vai ser definido, é uma definição. Vocês vão poder usar isso, tá? Isso não vou... Isso aqui eu estou tomando como definição, não se prova isso, tá? Isso aqui é a definição. Isso é a norma de A, que é um número real, vezes a norma de B, que também é um número, vezes o cosseno entre A e B. Ou seja, o cosseno será o ângulo formado pelos vetores A e B. Tá? Então, isso daqui, vocês agora, a partir de agora, tem que ter bem em mente, né? Toda vez que eu falar, não, pega dois vetores U e V. Quem é o produto interno entre esses elementos? É exatamente essa fórmula, né? É uma fórmula, ok? A gente vai ver que a gente vai conseguir fazer coisas mais simples quando a gente transformar meu vetor A e B qualquer em coordenadas, tá? Em coordenadas, a gente vai chegar lá, tá? Beleza. Então, obviamente, se uma observação, se A ou B for zero, né? For vetor nulo, se A for vetor nulo ou B, né? Tanto faz, um ou outro, tá? Então, definimos que A interno B é zero. É um número zero. Zero, um número, não é o vetor.
É um número, tá? É um número, ok? Por quê? Porque se isso aqui for um número zero, multiplicado por qualquer coisa é zero, tá? Isso é um número, não esqueça, tá? E aí, observe o seguinte, dessa definição, né? Eu vou chamar isso daqui por 1. Observe que por 1 eu consigo encontrar o ângulo entre os dois vetores, tá? Isso aqui é o item 1. 2, a segunda observação é que pelo item por 1, conseguimos encontrar o ângulo entre dois vetores, entre dois vetores não nulos, entre os vetores não nulos A e B, que é quem? Basta, se A e B não é nulo, não é o vetor nulo, então a norma de A e a norma de B não é zero, então eu posso passar esse termo dividindo, tá? Então eu tenho um cosseno entre os dois vetores. Então, isto é, o cosseno entre A e B nada mais é do que o produto interno de A por B sobre a norma de A vezes a norma de B, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ângulo, aí eu vou denotar o ângulo assim, ó, o AB, o ângulo entre A e B, é o arco cujo cosseno vai valer quanto? Vai valer essa continha. A, B, sobre a norma de A, vezes a norma de B. Tá? E esse arco aí vai sempre variar onde? Esse ângulo vai sempre variar entre 0 e 180 graus. A gente já vai fazer uma continha e vocês vão ver que isso é bem simples com os vetores, quando a gente tiver a cara dos vetores, tá? E aí sim, a gente vai definir norma novamente. Que agora eu consigo definir norma muito bem. Por quê? Porque imagina que eu tenho essa noção aqui. Ó. Essa noção aqui é a noção que eu defini o produto interno. Tá? Não está conseguindo compreender o quê? Qual é o nome dele? Gemerson. Isso é uma fórmula. A gente vai já falar um pouquinho dela. A gente vai já detalhar ela. Isso é uma fórmula a priori. A priori eu estou dizendo o seguinte: se eu te dou dois vetores, você pode dizer que o produto interno entre esses dois vetores vai ser essa continha aqui. A norma de A vezes a norma de V vezes o cosseno entre esses dois vetores. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo e vai ficar claro. Tá? Então, observa que agora eu consigo definir bem a norma, que é o quê? Se eu tomar o vetor B como vetor A. Tá? Então, a gente vai conseguir definir bem a norma. Então, ó, podemos, né? Podemos também obter a norma de um vetor a partir do produto interno. Tá? Produto interno. Como é isso? É só olhar a continha lá. Então, quem é A interno B, eu vou tomar, em vez de B, aqui A interno A. Então, A interno A é quem? A interno A interno A. Isso nada mais é do que a norma de A vezes a norma de A. Onde tiver B, eu vou trocar por A. Cosseno de A por A. Tá? Cosseno de A por A. Só que o cosseno de A por A, ele exatamente faz o ângulo. Qual o ângulo se você pega dois? Exatamente. Então, a gente tem um cosseno de A por A é 1, porque o ângulo é 0, né? Não tem ângulo. Tá? Cosseno de 0, 1. Então, isso daqui é 1 sempre. Então, cosseno de dois vetores iguais é sempre 1. Então, o que é que a gente vai concluir? Eu vou concluir que A ao quadrado é A interno A, ou seja, eu consigo calcular a norma de A como sendo a raiz de A interno A. Parece ser estranho, mas vocês vão ver que agora tem muito sentido. Aqui, deixa eu escrever aqui.
Pois, só para ficar, vou colocar isso aqui de asterisco. Ó. Asterisco significa dizer o quê? Que o cosseno de, ou melhor, o ângulo de A por A é sempre zero. 0 graus, tá? E cosseno de zero é 1. Tá? Isso foi o que a gente usou ali em asterisco. Então, antes de dar certas propriedades, deixa eu fazer um caminho inverso, que é que eu acho que possa ser que seja mais simples. Vamos escrever isso em coordenadas. Aí vocês vão ver que faz todo sentido a gente fazer essa brincadeirinha, tá? Vamos fazer isso em coordenadas e depois eu prossigo, tá? O que é isso em coordenada? Né? Bruno, pode falar, Bruno. Só desculpa ele atrapalhar, é que eu vi em algum canto, não sei se foi vendo numa aula sua no YouTube já gravada, que o ângulo variava entre 0 e 180, é isso mesmo? Isso, tá aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Então, tudo o bem, ângulo que eu não tinha sempre visto, vai professor. variar entre 0 e 180, tá? Então, vocês Ok, sempre ok. vão variando entre 0 e 180, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso de outra forma. Não, professor, o negócio está assustador aqui. Assustador esse negócio de A, ângulo A, B, eu não sei quem são esses vetores. Vocês vão ver que é bem simples. Olha só. Vamos agora, consideremos dois vetores. Dois vetores quaisquer, tá? Vou considerar dois vetores. Consideremos dois vetores. A como sendo um A1I mais A2J, isso todo mundo já sabe, A3K. Todo mundo já sabe que a gente pode pegar o vetor A e escrever na base canônica, e JK é a base canônica do espaço tridimensional. E B como sendo o vetor B1I mais B2J mais B3K, tá? Como coordenada. Porque vocês sabem que a gente vai sempre dar os vetores de alguma forma em coordenada. Então, beleza. Então vamos ver quem é A interno B, tá? Então quem é A interno B? Assim, eu vou definir o seguinte. Eu vou definir o seguinte. Tá, eu passo isso para vocês. Então eu vou definir o seguinte. Assim, quem é A interno B? Em termos de coordenadas, vocês vão ver que é bem mais simples do que aquele negócio lá que a gente fez, né? Encontrou. Então seria quem? Seria pegar o vetor A. Vamos escrever o vetor A aqui. A1i mais A2J mais A3K, que multiplica o vetor B. Que é o vetor B? É B1I mais B2J mais B3K. Tá? E agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui vetores multiplicados, eu vou pegar cada elemento desse e vou multiplicar as entradas do vetor B. A mesma coisa com A2 e finalmente com A3. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir. Termo a termo, tá? Vamos ver se assim fica mais claro. Quem é o primeiro? Vai ficar A1, B1 e interno I. Lembra que A é número, tá? A1, A2, A3 é número, desculpa. B1, B2, B3 é número. I e JK são vetores. I e JK são vetores. Perfeito, tá? Perfeito. Então vamos para o próximo. O próximo é A1 I J, tá? IJ, tá? Mais eita, esqueci o B1, né, pessoal? B2. Deixa eu anotar o B2 aqui. Deixa eu abrir aqui. A1, B2, IJ, mais A1, B3 e K. Vamos agora fazer com a outra coordenada, A2. A2 vai multiplicar todas as entradas de B. Então vai ficar mais A2, B1, JI. Isso aqui é
Vetores, estou multiplicando vetores. I interno I interno J, I interno K, J interno I. Tudo bem até aí? A2B1 mais A2B2. Aí aqui J interno J mais A2B3 J interno K. Tudo bem? Agora o último termo. Quem é o último termo? É A3B1, aí fica K interno I, mais A3B2K interno J e finalmente A3B3K interno K. Tá? O que foi que eu fiz? Eu simplesmente multipliquei termo a termo os elementos. Opa, aqui embaixo. Tá? O primeiro, primeira linha, a segunda linha, tá? E finalmente a terceira linha. Dúvidas até aí? Fiz nada, tá? Lembra que isso daqui são vetores. É o produto interno entre os vetores. Tá? Lembra que I é quem? 100, J é 010, tá? Vocês lembram disso, né? E K é 001. Não esqueçam disso, tá ok? Não esqueçam disso. Então, beleza. Então, observe o seguinte, antes de continuar, né, de prosseguir. Observa a seguinte relação, né? Eu vou parar aqui e vou dar uma definição. Definição. Aí depois a gente volta para fazer essa continha. Vamos parar aí e vamos dar uma definição. Uma base A, B, C, tá? Em R3 é dita ortogonal se os seus vetores, não sei se vai dar aqui, deixa eu jogar lá para o outro lado isso aqui, para ficar na página para a gente dar uma olhada. Deixa eu cortar. Então vamos jogar aqui para cá. Então uma base é dita ortogonal se os seus vetores são 2 a 2, ortogonais. O que danado é isso? Isto é, se o produto interno entre eles 2 a 2 é zero. Ou seja, A interno B é zero, tá? A interno C é zero e sobra quem? E B interno C é zero. É zero, tá? Agora, definição 1, definição 2. Uma base A, B e C em R3 é dita ortonormal. Observa que há uma diferença. Ortogonal é uma coisa. É quando o produto entre eles interno é zero. E ortogonal, se for uma base, ortonormal aqui, tá? Ortonormal, tá? Deixa eu colocar assim. Ou seja, se for ortogonal e tiver norma 1, tá? Se for, né? Se for uma base ortogonal e se todos os vetores forem unitários. E vocês já sabem o que é isso, né? Unitários. Ou seja, se a norma de A for igual a 1, a norma de B for igual a 1 e a norma de C for igual a 1, tá? Então a gente vai agora, daqui a pouquinho, voltar. Beleza.
Então, a gente agora tem duas definições, que é o seguinte. Quando eu te der uma base, se eu conseguir fazer o produto interno entre eles e esse produto interno for zero entre eles, está aqui, a gente tem uma base ortogonal. Se, além disso, a norma for 1, a gente tem uma base ortonormal. Ele é ortogonal com norma 1. Cada um dos vetores é unitário. Tá? Cada um dos vetores é unitário. Tá? Então, um exemplo disso, um exemplo de uma base ortonormal é a canônica. Exemplo, a base canônica do R3. Quem é a base canônica do R3? Todo mundo já sabe. IJK é ortonormal. É ortonormal. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a norma de cada um deles, I vale 1, J vale 1, e K vale 1, e o que mais? E o produto interno entre eles vale 0. I interno J é 0. I interno K é 0. E J interno K é 0. Com essas informações, vamos voltar agora naquela continha que a gente estava fazendo? Com essa informação aqui, com essa informação aqui. A gente sabe que a norma vale 1 de cada um deles, né? Lembra que IJK é quem? 100, 010 e 001. Tá? E o produto interno entre eles, 2 a 2, vale 0. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só, vou botar de vermelho. Onde tem produto interno 2 a 2? Aqui tem. Isso vale 0. Aqui, isso vale 0. Aqui, vale 0. Aqui, 2 a 2 vale 0. Tem mais em algum lugar? Opa, aqui. Aqui. E acabou. O resto são produtos internos com ele, com cada um. Ó, I interno I, J interno J e K interno K. Então, vamos reescrever isso. Vamos voltar para isso aqui, tá? Então, eu vou chamar isso daqui de... Vamos escrever aqui. Voltemos à nossa conta de produto interno. Olha só, vamos lá, vou recapitular. Foi perguntado aqui se a base canônica é ortonormal e ortogonal. Vamos ler de novo, ó. Uma base é ortonormal se for ortogonal. Então, toda base ortonormal já é ortogonal. Ou seja, toda base ortonormal, o produto interno entre eles é sempre 0. E aí ainda ela tem um adicional, que é o quê? A normalidade. Ou seja, ter norma 1, tá? Ter norma 1, ou seja, os vetores seriam unitários. E aí é exatamente. Então, toda base ortonormal, ela é ortogonal. Contudo, não é possível dizer se toda base ortogonal é ortonormal, tá? Porque eu não sei se os vetores, quando eles são ortogonais 2 a 2, não necessariamente tem norma 1. Isso aqui não está dito aqui. Ok? Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, agora vamos voltar ao nosso exemplo, ao nosso produto interno por coordenadas. Voltando ao produto interno em coordenadas. O que é que a gente tem? Vou trazer aquela conta para cá, tá? Trazer essa conta para cá. Vamos levar essa continha para lá. E aí a gente... Vou copiar aqui para a gente levar para lá. Aqui, né? Então, o que é que a gente tem? Olha só. Só para ajudar, isso aqui eu vou tirar, né? Então, em coordenadas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem essa igualdade até agora, né? Que foi o que a gente parou, né? Só que a gente já parou com uma coisa muito boa, né? Uma coisa boa que é o quê? Que é que o IJK, né? Os vetores IJK são vetores unitários e ortogonais 2 a 2. Então, a gente já matou todos esses em vermelho. Então, o que é que nos sobra? Nos sobra quem? Nos sobra A1, B1. Aí eu vou deixar I interno I aqui, por enquanto. Sobra A2,
B2, aí vai ficar J interno J, e sobra quem? A3, B3, mais A3, B3, que é K interno K. Opa, então a gente já tem alguma coisa boa. Então eu estou chegando o quê? O que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que A interno B, até agora, é A1, B1, I interno I, mais A2, B2, J interno J, mais A3, B3, K interno K. K interno K. Só que eu defini para vocês o que era norma. Vamos lá, cadê a norma? A definição de norma? Tá aqui, ó. Né? Tá aqui. Então a gente sabe que a norma entre dois vetores, I interno I, vai ser a norma de I vezes a norma de I. Cosseno de I com I. Cosseno de dois vetores sempre vai ser 1. Opa, então quer dizer que o produto interno de I com I é 1. Exatamente. Então vamos lá. Observe que, vamos escrever aqui, colocar em vermelho. Observe que I interno I, que são dois vetores, isso é quem? Pela definição, é a norma de I vezes a norma de I vezes o cosseno de I por I. A gente sabe que esse cosseno aqui vai ser 1 e a base é ortonormal. A norma de I vale 1, porque a base canônica é ortonormal. Então, o que é que eu tenho? Isso daqui vale 1 e isso vale 1. Então, quem é I interno I? 1. Vamos, quem é J agora? Mesma coisa. Norma de J, vezes o cosseno de J por J, isso também vale 1. E, finalmente, isso aqui vetor, tá? Finalmente, K, tá? K. Isso aqui é vetor. Vetor. Isso aqui é K. K. Vocês vão ver como é que a gente vai chegar numa relação bem simples para o produto interno. Isso aqui vale 1. Logo, portanto, vamos voltar para o azul. Portanto, quem é A interno B? Olha como é simples. Se eu tenho as coordenadas do vetor, basta eu multiplicar coordenada a coordenada, pessoal. A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Essa é a coisa mais simples que vocês vão ver como definir o produto interno. Então, como é que a gente faz isso? Bem simples. Vamos dar um exemplo com vetores, para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças. Tá? Vamos lá. Vou dar dois vetores. A, exemplo simples, e aí eu vou, alguém está com a mão levantada, eu já chego. A é o vetor 2, 1, menos 2, em coordenadas. B é o vetor 3, 3 e 0. Aí eu quero, calcule A interno B. Quem é A interno B? É 2, 1, menos 2, interno 3, 3 e 0. E a gente sabe. Quem é isso? Vamos voltar lá naquele bizu que eu acabei de dar aqui, ó. Tá aqui, ó. Azulzinho. Azul bebê. Aqui, ó. Quem é A interno B? É coordenada, coordenada, multiplicada. Então, vou multiplicar. Desculpa. Vou multiplicar essa coordenada por essa por essa, e essa por essa e somá-las. Então, vai ficar quem? 2 vezes 3, mais 1 vezes 3, menos 2 vezes 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 0, 0. Então, dá quanto? 9. Um número. Dúvidas até aí, pessoal? Ou seja, eu falei várias coisas, só que você precisa só capitular um negócio aqui. Tudo isso que eu falei, tá? Nesse momento. O que é que vocês precisam capitular entrar na cabeça de vocês, é o produto interno. E como é que eu calculo o produto interno? Se eu te dou o vetor na base, em alguma base, ou se eu te dou o vetor em coordenadas, basta eu multiplicar termo a termo as entradas. Então, olha só, de uma coisa extremamente robusta, que é a definição, que é isso aqui, A multiplicado por B, cosseno, cai simplesmente pelo fato de você dar dois vetores,
e você multiplicar a coordenada, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos chegar, vamos andar um pouquinho mais. Vamos andar um pouquinho mais. Algumas propriedades interessantes de produto interno que os produtos internos, eles... Vamos dar algumas propriedades aqui de produto interno, duas, né, principalmente. São duas. Então, propriedades. A primeira propriedade é que A interno B é igual a B interno A, tá? A interno B é igual a B interno A, certo? A segunda delas é que se eu multiplicar um número qualquer por A interno B, tanto faz eu multiplicar esse número primeiro por A e depois multiplicar por B, ou pegar o vetor A e multiplicar o número por B e depois encontrar o produto interno. Isso é claro quando você vê as coordenadas, né? Se você sabe que o produto interno é em coordenada, tanto faz, são números. Pessoal, isso aqui são números. Então, tanto faz você multiplicar A1 vezes B1, como B1 por A1, tá? Tanto faz você multiplicar A2 por B2, como B2 por A2. E a mesma coisa, A3 por B3, como B3 por A3. Então, por isso que é claro essa propriedade. Então, tanto faz você fazer A interno B como B interno A. Tá? Da mesma forma, a gente também pode simplesmente multiplicar o vetor, né? Se eu tenho um vetor A e multiplico por 2. Posso fazer uma delas aqui. Vamos lá, demonstrar o item 1. Demonstração. Tá? Item 1. Tá? Vamos fazer esse item 1. De fato, tá? Quem é A interno B, tá? Aí vocês podem fazer duas formas, porque o que é que eu fiz? Eu vou fazer a forma um pouco mais, digamos assim, mais lúdica, que eu gosto mais, mas vocês poderiam fazer a coordenadas, tá? Por exemplo, pega o R3, pega o vetor A1, B1, A1, A2, A3, e o B1, B2, B3. Então, prova que A por B, você faz o produto interno, é a mesma coisa de B por A. Tanto faz você multiplicar. O que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu deixar aqui claro. Pega o vetor A, eu não vou fazer dessa forma, mas pode ser feito dessa forma, tá? Eu consideraria naturalmente. Considera o R3, por exemplo, tá? Então, pega o vetor A como sendo o A1, A2, A3. E pega o vetor B como sendo B1, B2, B3. Essa é a forma mais simplista, para vocês entenderem e sentirem que de fato é verdade. Quem é A interno B? A gente acabou de fazer, né? É A1, A2, A3, que multiplica B1, B2, B3. E a gente viu que é quem? Basta multiplicar coordenada a coordenadas, primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira e somá-las. A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Pronto. Então, a gente sabe que A interno B é isso. Se eu tivesse um vetor qualquer do R3. Concordam? Agora vamos fazer B interno A. Quem é B interno A? É B1, B2, B3, A1, A2, A3. Então vamos fazer o produto interno? Coordenada a coordenada. Primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira e soma. B1, B1A1 mais B2A2 mais B3A3. Você já sabe trabalhar a coordenada, eu acabei de mostrar. Ora, só que eu quero que isso daqui, A interno B, seja igual a B interno A. A gente tá o quê? A gente tá com números o quê? Reais aqui. Que são números. Então, tanto faz você multiplicar B1 por A1 como A1 por B1. Então, vamos escrever isso de outra forma. Então, vamos escrever isso assim, ó. Isso daqui também é A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Ora, mas quem é isso? É A interno B. Então, o que é que eu estou concluindo? Que B interno A é igual a A interno B. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Pronto. Aí essa é a forma mais simples. Agora eu vou fazer a forma mais rebuscada, tá? Essa, se vocês fizerem assim, eu vou com certeza aceitar.
Vocês estão pegando um vetor qualquer do R3, do espaço tridimensional, e mostrando que tanto faz você multiplicar A por B, interno, como B por A. Só que eu vou fazer um negócio mais robusto, para vocês ficarem aí guardados para vocês. Vamos fazer pela definição, tá? Pela definição. Ah, pessoal, então vou fazer o seguinte, desculpa, eu vou deixar isso aqui, vou fazer o seguinte, ó. Para não apagar, tá? Vou fazer primeira forma. Primeira forma é você considerar 2 vetores e fazê-lo. Agora eu vou fazer os detalhes da segunda forma. Então, a segunda forma é o seguinte. Segunda forma é o seguinte. De fato, quem é A interno B? Por definição. Todo mundo sabe que é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de AB. E aí eu espero, no fim, que alguém me pergunte, por que uma é mais, digamos assim, é mais geral do que a outra? Tá? E aí eu vou explicar. A interno B é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de A por B. Tá? De A por B. Perfeito, só que norma é um número. A gente sabe que se 2 vezes 5 é a mesma coisa de 5 vezes 2. A gente sabe que 3 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 3. Então, se isso daqui é um número, então um número multiplicado por outro, tanto faz você multiplicar A por B como B por A, se forem números. Se isso aqui são números. Então, é isso que eu vou escrever. Então, já que são números, vamos escrever isso assim. Ó. Se é a norma de B vezes a norma de A vezes o cosseno de quem? Vezes o cosseno de B por A. Tanto faz o cosseno de AB como o cosseno de BA. É o mesmo cosseno, tá? BA. Só que isso daqui é quem, pessoal? Isso daqui é exatamente B vezes A. Uma vez que cosseno de AB é a mesma coisa de cosseno de BA. Pronto. Demonstrou. Pela definição. Tá. A mesma coisa, aí você poderia perguntar, por que isso é uma coisa mais geral, uma forma mais geral de demonstrar? Porque simplesmente eu não estou aqui particularizando o espaço que eu estou trabalhando. Eu estou pegando 2 vetores quaisquer. Seja no R2, no R3, no R4, o que seja. Tá? Quando você faz dessa forma, você está mostrando que o quê? Se você pega 2 vetores do espaço tridimensional, você pode multiplicar eles internamente de qualquer forma. Tanto A por B quanto B por A. Mas isso é para um vetor em R3. E para outros vetores? Um vetor qualquer. Isso é verdade? Tá? Então, por isso, isso daqui é uma forma mais geral de você demonstrar o resultado. Você usa simplesmente a definição. Tá? Nesse sentido, vou deixar para vocês, já me pediram, mas eu vou deixar para vocês, o item 2. Tá? E se não conseguirem, coloca lá no AVA, que eu coloco como é que demonstra pelo LaTeX. Tem 2 coisas para vocês, tá? Então, demonstração. Exercício. Isso aqui. Peço para vocês fazerem primeiro por coordenadas. Olha se isso vale para o R3. Como eu fiz aqui, ó. Quem é um número multiplicado por 2 vetores internamente? Pensa no R3. Pega um vetor qualquer do R3A e outro vetor qualquer B. Faz o produto interno deles e multiplica por um número. E depois faz isolado. Primeiro um número multiplicado pelo vetor qualquer A e depois multiplica por B. E, analogamente, esse último. E vê se todos são iguais. Já que as coordenadas são números reais, tá? Pensa dessa forma. E depois tentem fazer pela definição, tá? Senão a gente vai perder muito tempo e não vai chegar onde eu quero. Então, nesse sentido, eu peço que vocês tentem fazer. Se não, coloca lá e eu faço isso no LaTeX lá para vocês entenderem, tá? Então, uma coisa interessante, antes da gente prosseguir para exemplos, né? Para a última parte da aula, que são exemplos. Deixa eu olhar aqui. Não. Antes, né? Vou dar mais A gente... É muito assunto, e eu entendo, é denso. Então, estou pegando só os pontos que eu acho que são principais para vocês. Nesse momento, tá? Espero que vocês acompanhem. Tem a terceira propriedade. Certo. Tem sim. Tem mais uma propriedade. Uma, 2... Eu não coloquei, né? Desculpa, pessoal. Tem a terceira propriedade,
Perfeito. Obrigado por lembrarem, né? Claro. Terceira propriedade, aí vocês tentem fazer. A terceira propriedade é o seguinte, é que A interno, a soma de dois vetores, B mais C, tá? É igual a A interno B mais A interno C. Ou seja, vale a distributividade, tá? Então, você consegue distribuir os vetores, tá? Você consegue distribuir os vetores. Tentem fazer. Essa terceira é um pouco mais robusta, tá? Se não conseguirem, eu prometo fazê-la. A terceira na próxima, a gente pode fazer na próxima aula. É um pouquinho mais robusta, tá? Mas as primeira e a segunda são bem simples mesmo, tá? Então tá. Para não encher muito, vamos dar mais uma definição e tentar fazer alguns exemplos. Eu preciso só falar de mais duas coisas para começar os exemplos. Vamos definir aqui o que são vetores perpendiculares. Tá? Ou seja, são vetores que formam um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Tá? Um ângulo de 90 graus. Então, se forma um ângulo de 90 graus, quem é o cosseno de 90 graus, pessoal? Vocês sabem? Falem aí no chat aí. Quem é o cosseno de 90 graus? Alguém sabe dizer? Então, vamos lá. Alguém sabe dizer quem é o cosseno de 90 graus? Zero. Beleza. Então, vocês vão me ajudar muito com essa informação. Olha lá. Vamos ver se vocês conseguem captar a mensagem. Sejam A e B vetores não nulos. Tá? Diremos, ou dizemos, que A e B são perpendiculares. Vocês já escutaram essa palavra, tá? No ensino médio, todo mundo escutou já o que é algo ser perpendicular, tá? Pode não estar lembrado. Perpendiculares. Se o ângulo entre A e B é 90 graus ou π sobre 2, que é 90 graus. Tá? Então, beleza. Então, agora a gente sabe. Não, beleza. Então, se eu pego dois vetores, eu digo, sejam A e B dois vetores cujo ângulo é 90 graus. Esses vetores são o quê? Perpendiculares. Perfeito. Então, eu consigo encontrar o produto interno entre esses dois vetores. Eu tenho um cosseno deles. Então, vamos ver o que é que acontece. Observação. Se A e B são perpendiculares, então, olha só que legal. Quem é a definição de A interno B? A gente acabou de fazer inúmeras vezes. A, tá? Interno B é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno entre eles. De A e B. Só que o cosseno entre A e B é 90 graus. Então, isso aqui é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de 90 graus. E quem é o cosseno de 90 graus? Vocês acabaram de dizer aí, é zero. Então, isso daqui é zero. Opa! Então, dois vetores são perpendiculares quando o produto interno deles é zero. Sempre que eu tiver dois vetores, o produto interno deles forem zero, então eu tenho que A é perpendicular a B. Notação. E as coisas vão se encaixando. Observa que, notação. A é perpendicular a B. Vai ser denotado da seguinte forma. A perpendicular a B. Essa figurinha aqui, tá? E observa que negócio bacana. IJK, base canônica. Como é que a gente escreve a base canônica? Lembra? Base canônica é I
J, ou no caso J aqui, e K. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que esses vetores são todos o quê? Perpendiculares. Então, mais uma vez, I interno J é 0. J interno K é 0. E K interno I também é 0. Por quê? Porque IJK é uma base onde os vetores são perpendiculares entre si. Porque eles formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso é mais uma informação. Ok? Observação. Isso daqui, IJK, base canônica do R3. Os vetores são perpendiculares entre si. Entre si. Tá? Então, com isso, irmãos, tem... Deixa eu ver aqui. O que é que eu... Ah, aqui agora a gente pode demonstrar um negócio que eu deixei para vocês, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas em uma das aulas, vamos olhar aqui qual foi a aula, e aí vocês podem dar... Eu acho que foi... Vamos ver se foi a segunda. Aqui, ó. Lembra que eu disse a vocês esse exercício aí, ó? Pra gente fazer? Agora a gente pode fazer. Já tem capacidade de fazer o primeiro exercício, tá? O primeiro exercício. Será que a gente consegue encontrar o produto, a norma de A mais B ao quadrado? Tá? A norma de A mais B ao quadrado, vamos tentar fazer. Então, exemplo, um exercício simples, exercício. Vocês vão ver que não é nada demais, exercício. Quem é, né? Quem é A mais B ao quadrado? Tá? Isso foi deixado na segunda aula, tá? Foi quando depois a gente mudou a estrutura das aulas assíncronas, as aulas síncronas, tá? Então tá, vamos fazer isso. A gente já sabe quem é a norma, né, do vetor ao quadrado. Vamos voltar lá para a gente relembrar. Olha só. Aqui. Vamos procurar aqui onde eu coloquei. Aqui. Né? O que é que isso quer dizer, essa igualdade aqui em vermelho? Quer dizer que a norma do vetor ao quadrado é o produto interno dele por ele mesmo. Certo? Isso aí a gente sabe. Então vamos ver lá naquela questão como é que ficaria. Como é que a gente mostra, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula isso? Então vamos lá. Então quem é a norma de A mais B ao quadrado? A gente acabou de ver ali. É o produto interno, que são dois vetores, né? É o produto interno desse vetor por ele, né? E a gente sabe que os vetores têm a propriedade de distribuição, de distributividade. Então, vou distribuir A com B, B com A e B com B. Então, vamos lá. Isso daqui vai dar quem? Vai dar A interno A mais A interno B mais B interno A mais B interno B. Tá ok? E a gente sabe quem é A interno A é a norma. É a norma. A gente já viu isso. Então, isso aqui é a norma ao quadrado. Esse cara aqui é a norma ao quadrado. Esse elemento aqui também, né? É a norma ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. Então, o que é que resta? Resta saber que AB interno é a mesma coisa de BA. A gente acabou de mostrar. Que foi exatamente isso aqui. Que está aqui em cima. A interno B é a mesma coisa de B interno A. Então, vamos somar os dois, né? Isso dá daqui mais é do que 2A interno B. Isso lembra alguma coisa a vocês? Quanto é A mais B? Se eu dou dois números, x e y, quanto é x mais y ao quadrado? Isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês lembram isso do ensino médio?
Então, a mesma coisa vale se eu colocar um menos aqui, ó. Se eu colocar um menos aqui. Menos, tá? Menos. Então, vai ficar o quê? Vai ficar A, aqui vai ficar menos, tá? Menos, e aqui mais. Então, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente menos aqui, tá ok? Então, A menos B ao quadrado, exatamente, a diferença é menos 2AB. Perfeito. Então, eu vou tirar essa quantidade de menos para não confundir a vocês. E aí, naturalmente, quem é A menos B ao quadrado? É a norma de A ao quadrado menos 2AB mais a norma de B ao quadrado. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver. Eu tenho uma aplicação para dar, eu não vou falar dessa aplicação agora. Uma interpretação geométrica, que é a projeção. Ou seja, se eu tenho um vetor, eu posso projetá-lo. Eu não vou complicar hoje a cabeça de vocês. Vou dar isso na última parte, na última aula antes da prova. Tá? Nesse momento, vamos devagar com a dor. E aí, agora eu acho que a gente vai conseguir. Beleza? Falando de base ortogonal e ortonormal. Obviamente, a gente deixou agora dar uma olhada nos. Já falamos de base e agora a gente pode. Ah, certo, para finalizar, né? Finalizar uma coisa que a gente não falou, que foi como é que eu encontro a norma do vetor por coordenadas. Observe o seguinte, ó, vamos lá. Vamos voltar. Lembra que a gente encontrou a norma do vetor? Tá aqui. O produto interno entre o vetor como coordenadas? Né? E aí, se eu chego para vocês e medir e peço, será que vocês são capazes, agora, rápido, pensando rápido, de me dizer quem é a norma de A em coordenadas? Eu pego um vetor A, A1, A2 e A3. Quem é a norma de A em termos das coordenadas? Olhando para essa igualdade aqui. Alguém consegue me dizer? Se eu troco onde tiver B, eu troco por A. B1 vai ser A1, B2 vai ser A2 e B3 vai ser A3. Quem é A interno A? Alguém consegue me dizer? Vai ser a raiz de A. Vai ser a raiz de A vezes A, o interno de A, professor? E isso, quase isso. Vai ser o seguinte, vamos lá, vamos voltar. Olha só como essa ideia aqui é bem bacana quando vocês quiserem ver as coisas mais em coordenadas. Quem é A interno B? É isso aqui, eu vou levar lá para frente. Deixa eu ver se tem espaço. Não. Pronto, então isso aqui a gente demonstrou. Vamos agora olhar um negócio aqui. A última parte para fazer exercício. Olha só, quem é, sabemos que quem é A interno B em termos de coordenadas? Sabemos que se A é A1, A2, A3 e B é B1, B2, B3, quem é A interno B? Isso aí vocês já sabem. A gente já sabe fazer. É A1, B1 mais A2, B2 mais A3, B3, que é um número. É um número. A interno B é um número, não esqueça. É um número. Tá. E agora eu quero saber A interno A. Assim, quem seria A interno A? Alguém sabe me dizer? Seria A1 interno A1, ou desculpa, A1 multiplicado por A1, são números. A2 multiplicado por A2 e A3 multiplicado por A3. Ora, mas isso eu sei, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Não, isso não é 1. Eu em nenhum momento disse que os vetores são normais. Tá? Tem norma 1, unitários. Tá? Isso não é 1. Tá bom? Não tem essa informação. Não disse que A é um vetor unitário. Se A fosse um vetor unitário, isso aqui era igual a 1. Concordo. Mas não disse isso. A é um vetor qualquer. Então, eu pego A interno A. Quem é A interno A? Um momentinho, pessoal. Então, quem é A interno A, pessoal? A interno A é A1 ao quadrado, primeira coordenada ao quadrado, segunda coordenada ao quadrado, terceira coordenada ao quadrado, somado todas. Então, assim, a norma de A
Quem é a norma de A? A gente também sabe quem é, né? Vamos lá. A gente já acabou de fazer, né? Aqui, ó. A gente definiu a norma de AB, em termos de coordenadas. Cadê? Aqui, ó. Quem é a norma de A? Tá aqui, ó. Aqui para vocês, ó. Isso é a norma de A. Então vamos escrever isso lá. A norma de A é a raiz de A interno A. Opa, mas eu sei calcular A interno A em termos de coordenada. Então isso é a raiz do primeiro elemento da primeira coordenada ao quadrado, da segunda coordenada ao quadrado, coordenada ao quadrado. Simples ou não? Por exemplo, me calculem aí rápido. Exemplo. Calcule a norma do vetor 5, 3, 4. Esse aqui é o vetor U. Quem é a norma do vetor U? Solução. Norma do vetor U é U interno U. Opa, mas eu sei fazer o interno U. O interno U é 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso daria quanto? Daria 25, mais 9, mais 16. Quanto é que daria isso, pessoal? Essa soma, por favor? 50. Raiz de 50. Que eu posso escrever como? Raiz de 50. Isso daqui é quem? 2 vezes 5 ao quadrado, que é quem? 5 raiz de 2. Então, quem é a norma de U é 5 raiz de 2. Difícil? Quando você vê em coordenadas? Acho que não, né? Mas se tiverem dúvida, falem. Agora vamos começar a fazer alguns exercícios. Deixei as aplicações para depois, tá? Então agora a gente só vai fazer uns exercícios. Vamos fazer 3 exercícios, tá? Ache 3 exercícios para a gente terminar a aula. E aí... Sim, perfeito, perfeito. Eu acho que eu fiz isso da outra vez. Vamos lá, vou parar a gravação. Como é aqui? Vou interromper a gravação.